Por favor, abra sua Bíblia aí no Salmo 90. Alguns versículos aqui. Quero te convidar a ficar em pé, para em reverência nós lermos essa santa palavra. Acompanhe comigo aí alguns versículos, versos 1 e 2 inicialmente. O salmista Moisés, o autor, vai dizer: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versos 4 a 6. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de águas, são como que um sono, são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Verso 10, a duração da nossa vida é de 70 anos, se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. E por último, verso 17, e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Feche seus olhos. Vamos pedir ao Espírito Santo que aplique essa palavra ao nosso coração. Pai, rendemos a Ti mais uma vez graças nessa noite, pelo privilégio maravilhoso que é de nos achegarmos ao altar do Senhor, à casa do Senhor, para Te adorar. Meu Deus, e agora que vamos meditar na Tua palavra, eu lhe rogo graça, lhe rogo uma porção de entendimento do Senhor sobre cada um dos meus irmãos aqui, para que haja compreensão, e compreensão não somente, mas uma aplicação pessoal do Teu Espírito Santo a falar de uma maneira individual ao coração de cada um, pois estamos aqui, Deus, sedentos de Ti, desejando receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e eu lhe peço que o Senhor aquiete os corações aqui nessa noite, em nome de Jesus. Meu Deus, aquele angustiado, preocupado com alguma coisa, que em nome de Jesus esse coração e essa mente se aquiete agora, meu Deus, para receber do Senhor. Eu lhe peço que o Senhor repreenda todo e qualquer espírito maligno que queira roubar essa mensagem, em nome de Jesus, e fala conosco. Dá-me graça para transmitir essa mensagem, pois eu dependo inteiramente de Ti, e é assim que eu lhe oro já com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar, querido. Ô Júnior, aumenta aqui, por favor. Na Bíblia, nós temos 150 salmos, obrigado, 150 salmos escritos. A maior parte deles foi escrito por Davi, o rei Davi, reescreveu 74 salmos. Outros foram escritos pelos filhos de Corá. No início dos salmos ali você vê a identificação de alguns dos autores, aqueles que foram escritos por Davi, outros que foram escritos pelos filhos de Corá, faz menção a eles. Nós sabemos que alguns outros foram escritos por Salomão, e outros não têm identificação de quem é o autor, e esse Salmo 90 aqui, há identificação de que ele foi escrito por Moisés. Esse é o salmo mais antigo que nós temos na Bíblia. Isso porque Moisés viveu cerca de 450 anos antes de Davi. Então esse realmente é um salmo muito antigo. E o tema central deste salmo é o tempo. Eu quero te pedir que você continue com sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos ver alguns versículos dentro desse salmo, novamente. O tema central é o tempo. O tempo. Esse salmo vai falar a respeito do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, do Deus infinito, fazendo uma analogia. Ele analisa a questão do tempo, fazendo analogia entre o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus transcendente e imanente, porque Ele não está contido dentro do nosso tempo ou dentro da matéria que nós conhecemos, mas Ele transcende, Ele é muito além disso tudo, Ele é imaterial. Ele vem falar a respeito disso, desse Deus, então, transcendente, fazendo analogia com nós, com a efemeridade da vida humana, com a transitoriedade da vida humana, com esse tempo nosso que é tão curto, tão rápido e tão estreito, que nós vivemos nesse tempo aqui na terra. E ele vai falar
Aqui, por exemplo, nos versos 4, volte seus olhos aí, ele vai dizer: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. O verso 10, os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo muito vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E o verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Deus, ele é apresentado aqui nesse salmo como aquele que permanece para sempre, aquele que é imutável, aquele que não há variação de modificação qualquer em Deus, porque na sua essência ele é soberano, ele é perfeito, ele não tem o que ser trabalhado ou melhorado ou modificado, porque ele não está sujeito a tempo e às circunstâncias e às coisas. E o apóstolo Pedro, ele vai dizer isso lá na sua carta, no capítulo 1, verso 17, quando ele vai dizer justamente que em Deus não há mudança e também não há sombra de variação. O nosso Deus, ele é perfeito. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele é perfeito, querido. Deus é imutável. Deus, ele é perfeito em tudo. Esse salmo, ele vai falar, portanto, ele vai iniciar, e aqui eu quero chamar a atenção para 3 aspectos desse salmo. O início dele, onde o salmista inicia fazendo uma declaração de fé, uma declaração realmente poderosa de fé, que nós veremos aqui. Depois ele desenvolve, e ele tem o seu ponto alto aqui, em uma declaração de maturidade. E nós vemos em Moisés um homem muito maduro, nesse momento quando ele escreve esse salmo, porque já estava um homem muito experimentado da vida, um homem que já havia vivido muitas coisas. Por isso, de uma maneira muito madura, ele vai falar a respeito, ele vai fazer essa declaração de maturidade, de entendimento, e ele termina esse salmo com uma afirmação de uma responsabilidade pessoal, uma confissão a respeito da responsabilidade pessoal nossa em relação à vida. Ele vai dizer que a vida não é fruto do acaso. A vida não é fruto da sorte, querido. A vida não é fruto, e muitos acreditam que a vida é o acaso. O acaso vai me proteger, o acaso o que virá, vamos ver o que virá pela frente, vamos deixar a vida, deixa a vida me levar. Não, querido, a vida do homem é fruto, e Moisés vai mostrar isso, vai nos ensinar isso, que a vida do homem deve ser vivida com responsabilidade, porque Deus nos deu poder de decisão a respeito das nossas vidas. E não importa, e é um entendimento que eu quero que fique gravado no seu coração nessa noite, que não importa o momento ou o contexto da vida que você esteja vivendo, ainda dá tempo. Ainda há tempo de você convidar o Deus transcendente, o Deus todo-poderoso, para caminhar, para trazer um sentido. Há tempo para você voltar a caminhar, se relacionar em proximidade com Ele, para que esse Deus todo-poderoso traga um sentido verdadeiro ao seu tempo, ao nosso tempo. O Deus todo-poderoso que dá sentido ao nosso tempo. Esse foi o título dessa mensagem. O Deus que dá sentido ao nosso tempo. É Ele. O verdadeiro sentido quem dá é Ele, a compreensão quem dá é Ele. Para nós iniciarmos aqui, pensar a respeito dessa declaração de fé. E eu quero te fazer uma pergunta para a gente iniciar esse tópico aqui, sobre essa declaração poderosa de fé que Moisés faz. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? E aqui faz toda a diferença você pensar a respeito dessa resposta, porque essa resposta define os seus passos. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Uma entidade espiritual que tem um poder, como alguns pensam? Outros pensam que é um ser espiritual que criou e que controla algumas coisas, talvez não todas, que criou algumas coisas ou não criou outras. Os ateístas, por exemplo, eles rejeitam a existência de Deus, do Todo-Poderoso, do Criador. O agnosticismo ou os agnósticos, eles vêm dizer que o Deus ele é desconhecido, que Deus ele é desconhecido para nós, porque é impossível a matéria que é má relacionar com Deus que é perfeito. Então, esse Deus é desconhecido de nós, a matéria, do ser humano, porque é impossível o ser humano relacionar com Ele,
O agnóstico, ele pensa dessa maneira. E eu quero dizer que a sua concepção sobre Deus, ela é extremamente determinante. E ela vai pautar os seus passos, as suas escolhas e as suas decisões. Por vezes o homem forma a concepção sobre Deus de acordo com a sua experiência de vida. Aquilo que ele vem caminhando, ou que ele já experimentou da vida, é que ele forma uma concepção a respeito de Deus. Alguns vão dizer, por exemplo, ou vão acreditar que Deus é um ser sobrenatural que vigia o ser humano e que está sempre pronto a puni-lo quando ele erra. Tem gente que pensa assim, que Deus, como se ele estivesse no céu com uma lupa para nos investigar e nas nossas falhas imediatamente nos punir. Outros têm uma concepção de que Deus é um ser sobrenatural que ama o homem de uma maneira inconsequente, que aceita a sua criatura de qualquer maneira ou de qualquer forma e aceita tudo o que a sua criatura faz. Alguns pensam dessa maneira também. Moisés foi um dos personagens mais extraordinários da Bíblia. Meu Deus, quando nós lemos a experiência desse homem, o que ele passou de vivência com Deus é realmente extraordinário. A Bíblia diz, registrado em Êxodo capítulo 33, verso 11, a parte A, que Moisés foi o único ser vivente, o único homem na face dessa terra que conversou diretamente com Deus. A Bíblia usa a expressão face a face com Deus. Isso realmente é extraordinário. Moisés teve essa experiência. Moisés caminhou com Deus em intimidade e em proximidade tanta que o próprio Deus vai dizer que aos profetas, aos outros, Deus falava por sinais, Deus se manifesta por sonhos, mas não é assim com o meu servo Moisés, porque com ele eu falo face a face. Moisés realmente um homem de muitas experiências. Moisés é um dos personagens mais extraordinários da Bíblia. Ele vai fazer essa afirmação do verso 1 e 2 do Salmo 90. Ele vem dizer que: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. De eternidade em eternidade, o Senhor é Deus. O Senhor é perfeito. O Senhor é antes de tudo. O Senhor foi que constituiu tudo. É uma declaração de fé de alguém que confia inteiramente na soberania, na existência, no poder e na autonomia e na perfeição de Deus que criou todas as coisas de maneira perfeita. Ele disse: Deus, o Senhor realmente é pleno. O Senhor é pleno. O Senhor realmente é completo. E quanto mais, eu quero chamar a sua atenção para isso. Como eu disse, Moisés foi um homem que caminhou em muita intimidade com o Senhor. E eu quero te fazer essa afirmação, que quanto mais próximo de Deus você andar, mais nítida será a sua percepção. Será a sua percepção sobre a grandiosidade e o poder de Deus. Quanto mais em intimidade nós vamos nos relacionando com Deus, mais nós vamos nos dobrando e percebendo a grandiosidade do Deus Todo-Poderoso que é o nosso Senhor. Aquele que construiu todas as coisas. Nós vemos o homem com a sua máxima capacidade tecnológica, por exemplo, criar uma nave ou criar um robô que possa ir até um outro planeta mais próximo daqui e transmitir algumas imagens, para que o homem possa tentar visualizar o que é que está no planeta vizinho, ou ele lança robôs no espaço para poder fotografar o espaço e tentar apreciar a dimensão do que é o universo. Nós temos contato. Hoje você está aqui sentado nesse banco, você pode fechar os seus olhos e falar com o Criador disso tudo. Você pode, dentro do seu quarto, na sua casa, dobrar os seus joelhos e falar com o Criador, com o que formou todas as coisas, com o que das entranhas do nada fez tudo se formar neste mundo, na existência desse mundo, na matéria que sustenta esse mundo, e que com o poder da sua palavra tudo é estabelecido e continua no mesmo lugar desde o início de todas as coisas até o dia de hoje. Nada foi modificado da estrutura desse planeta, porque o Todo-Poderoso é que controla ele. Foi Deus que colocou o limite nas águas do mar, e dali elas não vão passar nunca, porque o Todo-Poderoso é que estabeleceu limites nela. A Bíblia fala isso de uma maneira muito clara em Gênesis capítulo 1.
Deus disse ao mar e colocou o limite a ele, e dali ele não vai passar, querido. O poder e a soberania, tudo está nas mãos do Senhor. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você também percebe, ou melhor, amplia a sua percepção a respeito do amor de Deus para com você. Mas você percebe a grandiosidade e o tamanho da misericórdia desse Deus Todo-Poderoso que te aceita, que te recebe, que não vira as costas para você, que perdoa os seus pecados e as suas transgressões, que não te rejeita, que não vira a sua face, porque assim diz a palavra do Senhor, que Ele não vira a sua face para nós, mas que Ele nos perdoa, Ele aceita, Ele nos recebe. Isso é amor, querido. Mas é possível você perceber o cuidado do Senhor, a boa mão dEle a te cercar, a te guardar, a te livrar de males, a realmente te proteger, mas você consegue perceber o agir de Deus na sua vida, a provisão, o trabalhar do Senhor, o modificar do Senhor, o intervir do sobrenatural na sua vida. Querido, isso é relacionamento, que a gente vai caminhando e experimentando mais do Senhor. Davi, ele vai dizer no Salmo 9, verso 1, Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exaltar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. No Salmo 103, verso 1, ele vai dizer, bendiga o Senhor a minha alma, não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Não te esqueça, ele fala para ele mesmo, para o seu coração, dê graças a Deus, dê glória a Deus, e não se esqueça do bem que Ele tem te feito a cada dia. Não se esqueça do cuidado, da misericórdia, da graça, da boa mão do Senhor que tem estado sobre a sua vida. Sabe, querido, ainda dá tempo de você conhecer mais de Deus, ainda dá tempo de você decidir caminhar e convidar esse Deus sobrenatural, a esse Deus eterno, a esse Deus transcendente para entrar na realidade da sua vida e transformar as coisas que precisam de ser transformadas na sua caminhada com Ele. Um outro questionamento que eu quero te trazer nessa noite, como eu disse aqui, esse salmo ele tem um ponto alto aqui na declaração de maturidade, de entendimento da parte de Moisés. E aí eu quero te fazer mais um outro questionamento. O que você precisa para poder viver bem? O que você precisa para poder viver bem? É mais dinheiro na conta? Saúde? Alguns vão dizer que é um namoro, é uma namorada. Outros vão dizer, não, é um casamento. Eu vou viver melhor quando eu estiver casado. É uma modificação na sua profissão? É uma promoção do seu trabalho? É uma transformação na sua empresa? É uma realização de um sonho? O que você precisa para poder viver bem hoje? Hoje. É ter o seu casamento melhorado, o seu relacionamento? É ter restabelecido um relacionamento com um filho que está quebrado? Sabe, querido, tem um estudo que diz que o homem adulto, ele toma em média cerca de 35 mil decisões por dia, desde a hora que ele levanta até a hora que ele vai deitar. Cerca de 35 mil decisões, é muita coisa. E nós sabemos que são as nossas escolhas que definem os nossos resultados. Isso não é novidade para você. Hoje, você é fruto de decisões que você tomou há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Hoje você é resultado disso. E no amanhã, quando se olha para frente, da mesma maneira. Hoje você está semeando coisas que você vai colher amanhã. Isso é totalmente natural. Nós vemos na vida de Moisés, um homem que viveu 40 anos. A Bíblia vai dizer, ele viveu no palácio de Faraó. Porque ele foi adotado. Ele foi adotado pela filha de Faraó. Então ele viveu 40 anos no palácio, depois ele viveu mais 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, e por último, o último terço da vida dele, ele viveu mais 40 anos caminhando com o povo de Israel no deserto. Moisés viveu cerca de 120 anos, então muito bem definido aí esse tempo da vida dele. E nós vemos aqui um homem que viveu muita coisa diferente. Ele viveu no luxo absoluto de um palácio real, e depois viveu tempo de sequidão e escassez na sua vida, quando ele foi pastorear ovelhas no deserto, no lugar que não tinha nada, mas que ele tinha que cuidar da pastagem ali das suas ovelhas, as ovelhas de seu sogro. Tempos muito diferentes na vida dele. E depois a guiar o povo de Israel no deserto. Tempos muito diferentes. E ele vai afirmar aqui, portanto, certamente, nesses contextos tão
diferentes que ele viveu, Moisés teve que fazer decisões, tomar decisões diariamente, em situações muito distantes umas das outras. Mas ele vai dizer aqui, ele vai afirmar de uma maneira muito clara, que para um homem viver bem, ele precisa de uma coisa, ele precisa de sabedoria, para ele tomar decisões certas. Sabedoria, essa é a chave, que de repente é algo que você está precisando hoje na sua vida, e a palavra do Senhor vai nos mostrar como que a gente pode obter isso, para a gente poder viver bem. Ele vai dizer no verso 12, volte os seus olhos aí por favor, Salmo 90, verso 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que a gente alcance um coração sábio. E o que significa contar os dias? Contar os dias não é dizer a idade, seria muito óbvio, não é isso, contar os dias aqui é outra coisa. Não é dizer a idade, é olhar para trás. Contar os dias significa olhar para trás. E primeira coisa, perceber o cuidado de Deus para com a sua vida. Perceber que Deus age. Perceber o quanto na minha história, na minha vivência, no meu passado, o quanto eu consigo enxergar de intervenção do sobrenatural na minha vida. O quanto eu consigo enxergar na minha existência do agir sobrenatural de Deus, de uma vida de relacionamento com Ele. É isso que significa perceber o cuidado do Senhor. Perceber o cuidado de Deus para com a nossa vida. Verificar que foi Ele, por exemplo, que te conservou até aqui. Foi o Senhor que te guardou até aqui. Você só está em pé hoje pela misericórdia e graça do Senhor. E perceber que foi Ele que enviou o sustento para a sua casa. O pão não te faltou nenhum dia. O pão não te faltou. Deus providenciou. Às vezes pode estar até escasso. Às vezes em algum momento até foi árduo. Mas não faltou. Deus te manteve de pé. Deus te sustentou. O pão estava na sua mesa. O Senhor te guardou. Perceber que foi Ele que guardou e livrou dos males. Quantos livramentos, queridos, a parte do Senhor nós temos, e que a gente nem percebe. Um dia desses atrás, eu estava aguardando um resultado médico para poder fazer uma viagem. Eu e a Marcela, e a gente aguardando um resultado, meu Deus, o resultado não sai, ficou para sair num dia e não sair, foi atrasando, e por fim chegou um momento que a gente estava já, meu Deus, por que esse resultado não sai? A gente aguardando para poder viajar no dia seguinte, o resultado não sai. E aquele pensativo, por fim o Espírito Santo falou no coração, ei, quieta. Eu estou nesse negócio, sou eu que cuido da sua agenda. Você não consegue perceber o amanhã, não. Você não consegue ver ali, depois da curva. Quando eu fecho a porta, eu fecho. O Senhor falou de uma maneira muito clara, eu fecho a porta. Não é para você poder viajar, você não vai viajar. Eu que estou fechando essa porta. Sabe, querida, a gente tem que entender que as portas fechadas, por vezes, é a mão de Deus que está intervindo. É Deus que está dando um livramento que eu nem imagino o que é. Quantas portas fechadas na sua vida você consegue perceber? Não, aquilo é de Deus, é livramento do Senhor, é cuidado. Como também as portas abertas, é provisão dEle na nossa vida. É o Senhor que até hoje te deu força nos dias difíceis, que enxugou dos seus olhos as lágrimas nos dias mais angustiosos da sua vida, e que te deu um ânimo novo, e que te colocou de pé, e que te encorajou a prosseguir na caminhada da vida. Sabe, querida, é entender que é o Senhor que concedeu vitória nos momentos difíceis. Quantos apertos você já passou nessa vida e clamou pelo Senhor e você viu o socorro do Senhor? Às vezes não de maneira imediata, mas o Senhor enviou a provisão e lá na frente você conseguiu perceber o livramento do Senhor. É se lembrar disso, querido, é alimentar o coração com isso. É o Senhor quem respondeu às orações, foi o Senhor quem operou o milagre que você precisava. Quanto agir sobrenatural da parte de Deus você já experimentou nos seus dias e na sua vida? Ensina-me a contar os meus dias, é isso, querido. Eu olhar para trás e perceber, não tem agir, tem dedo de Deus na minha história. Tem dedo de Deus na minha história. Meu querido, quanto o Senhor já trabalhou por você. Quanto Deus já te livrou. Quanto o Senhor já interviu na sua história. É a graça do Senhor que tem nos mantido de pé. Quantas portas abertas. Ensina a contar os meus dias, de tal maneira que alcance coração sábio. É perceber o agir do Senhor na nossa vida. É dessa maneira, quando nós percebemos, nós entendemos que é o Senhor
que o centro é Ele, e o centro não sou eu. O centro é a graça, é a misericórdia, é o cuidado dEle para com a minha vida, e não sou eu que estou no centro da história, mas é o Todo-Poderoso que está no centro da minha história. Romanos capítulo 11, verso 16, vai dizer justamente isso, porque dEle, por Ele e para Ele são o quê? Todas as coisas, glória pois a Ele eternamente, amém. Ele é o centro. É Ele que está no controle, é Ele que está no domínio. Significa também ter gratidão a Deus. Não somente perceber aquilo que Deus fez, mas significa ter também gratidão. Deus, obrigado. Senhor, Tu és extraordinário. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado, meu Deus, por aqueles dias difíceis que o Senhor me enviou provisão. Obrigado porque quando eu dobrei os joelhos, o Senhor agiu na minha vida. Obrigado, meu Deus, pela minha casa, obrigado pelo trabalho, obrigado pelos meus filhos, obrigado, meu Deus, por tudo que eu estou podendo experimentar hoje, por tudo que o Senhor já me conduziu até aqui. Isso, querida, é gratidão. Quais razões você tem para agradecer a Deus hoje? Quais razões você tem? Eu tenho certeza que são muitas, enumere elas. Salomão, que viveu cerca de 500 anos depois de Moisés, ele vai fazer a mesma afirmação a respeito de tomar decisões certas. Capítulo 9, verso 10 de Provérbios, ele vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temer a Deus é o start da sabedoria na vida do ser humano. É o start. Você está satisfeito com a vida que você tem vivido? Ou você gostaria de ver algumas mudanças? Você está satisfeito com a colheita que você está colhendo hoje? Ou você gostaria de colher algo diferente? Eu quero te dizer que ainda dá tempo. Você gostaria de ver mudança no seu casamento? Você gostaria de ver mudança profissional na sua vida? Nos relacionamentos? Eu quero te dizer que ainda dá tempo. Dá tempo de convidar o sobrenatural, o Deus transcendente, a entrar na sua realidade, para poder transformar aquilo que precisa de ser transformado. Ainda dá tempo. E por último, eu quero encerrar essa palavra falando a respeito desse fechamento que Moisés vai trazer aqui no verso 17, onde ele vai dizer que a liberdade traz consigo responsabilidade. A liberdade traz responsabilidade. A vida espiritual, querido, ela é um relacionamento de mão dupla, de reciprocidade com Deus. À medida que nós vamos relacionando, nos aproximando dEle, mais nós vamos conhecendo e mais nós vamos também nos rendendo a Ele. E a vida espiritual vai muito além do que você tem de Deus, porque importa mais é o que Ele tem de você, e aqui é que está. Às vezes nós imaginamos que o nosso relacionamento com Deus vai crescer à medida que eu tiver mais dEle na minha vida. Não, é o inverso, é quanto mais Ele tem de você. Quanto mais você está rendido a Ele, quanto mais o seu coração está devoto a Ele, quanto mais o seu coração está apegado a Ele, quanto mais você aceita dEle na sua vida, isso que é a diferença. Deus age e trabalha em nossa vida à medida que correspondemos a Ele, querido. Moisés, ele termina aqui com uma afirmação poderosa de responsabilidade, entendendo que a vida não é fruto, eu repito, do acaso, não é fruto da sorte. Verso 17 aí no Salmo 90, volte seus olhos, ele vai dizer: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Querido, graça significa um favor imerecido da parte de Deus, e esse favor imerecido é realmente o que nós experimentamos todos os dias: a misericórdia, o bom amor, a boa mão do Senhor sobre a nossa vida. E Jesus, Ele é a expressão máxima da graça de Deus na nossa vida, porque Jesus é o único capaz de salvar o homem, é o único capaz de libertar o homem do pecado e garantir ao homem uma vida eterna com o Senhor. Somente Jesus pode fazer isso. Jesus é o único que dá sentido à nossa vida, é o único que dá um rumo certo na vida do homem, para ele poder experimentar uma vida agradável. Confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Moisés vai dizer isso reitera a ideia de responsabilidade pelas escolhas. Confirma a obra das nossas mãos. A obra é de quem? Não é de Deus. A obra quem faz é você.
As escolhas e as decisões é você que tem que tomar todos os dias. E Moisés vem dizer isso: Senhor, confirma sobre mim as decisões que eu fizer de relacionar com o Senhor. Deus, confirma sobre mim, sobre a minha casa, tudo aquilo que eu tenho plantado a respeito do Senhor dentro da minha casa. As decisões, querido, entenda, a obediência atrai a bênção do Senhor. A obediência atrai, a obediência move o sobrenatural dentro da nossa vida. Salmo 34, verso 8, vai dizer que provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede, Deus é bom. Faça a prova de mim, diz o Senhor. Aquele que nele confia. Ainda dá tempo. Eu quero te falar isso mais uma vez. Ainda dá tempo para você convidar o Deus transcendente, o Deus todo-poderoso, para entrar na sua realidade e transformar aquilo que precisa de ser transformado. Amém? Vamos orar? Quero te convidar a ficar em pé para a gente orar nessa noite. Feche seus olhos. Esse Deus todo-poderoso, Ele está aqui. Ele está aqui. Como eu disse, o tema central desse salmo é o tempo. E Deus é aquele que dá sentido ao nosso tempo. Sentido ao nosso tempo, aquele que intervém no nosso tempo. Ainda dá tempo para você recomeçar coisas na sua vida. O ano está no fim, poxa, o ano já acabou. Não. O ano não acabou e nem a sua vida. Você hoje tem fôlego da vida nos seus pulmões. Hoje é o momento da mudança, hoje é o momento do recomeço. Ainda dá tempo de você pedir perdão. Ainda dá tempo de você liberar perdão para quem te ofendeu. Ainda dá tempo de começar a caminhar com o Senhor. Ainda dá tempo de convidar Deus, de voltar para o caminho do Senhor, de se render a Ele de uma maneira plena. Ainda dá tempo de reaquecer o seu coração para experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quero orar contigo. O Espírito Santo falou contigo, coloca a mão no seu coração aí. Há poder na parte do nosso Deus para transformar a sua realidade nessa noite. O Deus que dá sentido ao nosso tempo, Ele está aqui hoje para transformar a sua realidade. Convide a Ele. Deus, entra na minha realidade, entra na minha casa. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque ela nos dá rumo, dá direção e nos aponta para Cristo, para o Todo-Poderoso, que dá sentido à nossa vida. Meu Deus, Moisés, inspirado pelo Teu Espírito Santo, escreveu esse salmo lindíssimo, que mostra a nossa pequenez, a nossa transitoriedade. Meu Deus, o quanto nós passamos como um sopro, e vai falar a respeito do Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, vai nos ensinar, meu Deus, que nossos olhos devem estar firmados no Senhor, que o Senhor é o Deus que tudo controla, tudo dirige, e que esse Deus que formou tudo, nos ama, mora dentro do nosso coração, e nos dá liberdade para chegar a Ele, para clamar, para entregar as nossas causas diante dEle, e dizer: Senhor, entra na minha história, muda a minha sorte, muda a minha história, escreve uma história nova na minha vida. Meu Deus, eu lhe peço que o Senhor confirme essa palavra no coração dos meus irmãos, com sinais e prodígios nessa noite, para que histórias comecem a ser reescritas. Meu Deus, para que o cativeiro seja quebrado, para que a interferência do maligno seja desfeita. Meu Deus, e para que milagres da parte do Senhor aconteçam. É isso que eu declaro nessa noite, crendo no poder do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, querido.